Olá, turma. Hoje nós vamos falar sobre o sistema reprodutor masculino, né? Na aula passada a gente abordou o sistema reprodutor feminino, nós falamos sobre climatério, menopausa e hoje a gente vai falar sobre o sistema reprodutor masculino. Então, nós vamos ver quais são as estruturas que compõem o sistema reprodutor masculino. Dentre essas estruturas, nós vamos falar sobre a próstata primeiramente. Diferentemente do que muitas pessoas acreditam, a próstata ela não serve só para matar o homem, né? A próstata, na verdade, o que mata o homem é uma patologia que acaba acometendo a próstata, normalmente o câncer de próstata. Mas a próstata ela tem uma função de extrema importância no sistema reprodutor, tá? Masculino. Qual é a função da próstata no sistema reprodutor masculino? Antes de a gente ver qual é a função da próstata, vamos ver aonde é localizada a próstata no sistema reprodutor masculino. Ó, ela é localizada aqui. Vocês estão vendo aqui essa glândula aqui? Então, essa glândula aqui, ela é a próstata. Ó, próstata. Vocês estão percebendo que a próstata dentro da próstata passa dois ductos, né? Esse primeiro ducto aqui, que você está vendo, aqui é a bexiga, aqui seria a urina, e aí passa, né, por um ducto e ele passa por dentro da próstata. E aqui é outro ducto. Esse ducto aqui é o ducto de onde vem o sêmen. Então, o que acontece? Vocês sabem aqueles pacientes que já são idosos, que eles acabam tendo uma retenção urinária? Então, por que eles têm essa retenção urinária? É porque essa próstata aqui, ela sofre um processo de neoplasia, né? E aí ela fica neoplasia não, perdão, hiperplasia, e aí ela fica muito grande, ela acaba tendo um crescimento. E aí, o que vai acontecer? Ela tendo esse crescimento, ela vai obstruir esses canais aqui, né? Que são dois ductos, um para a saída da urina e outro para a saída do sêmen. E aí a pessoa idosa, normalmente é um homem que ele é idoso, acaba tendo uma retenção urinária. E aí é necessário fazer o exame de toque. Né? O exame de toque, se vocês repararem bem, aqui o ânus, né? O ânus ele fica bem próximo à próstata. Então é mais fácil do médico estar sentindo como que está a próstata, se a próstata tem algum processo de neoplasia, de hiperplasia, se a próstata está muito grande, se a próstata está muito rudimentar, se ela está muito pequena, qualquer tipo de anomalia que tenha na próstata, o médico ele vai estar conseguindo observar através do toque retal, né? Que é um exame muito eficaz e que dá um prognóstico bem favorável em questão de pouco tempo. Então, a próstata, ela fica bem aqui. Meu mouse está sumindo. Ah, não, voltou. Ela fica bem aqui, ó, onde vocês estão podendo observar. Aqui é a próstata. Agora vamos voltar lá para falar sobre a próstata. Ela é situada na saída da bexiga. Ela é uma glândula que produz secreções e as lanças sobre o espermatozoide. Professor Juan, que tipo de secreção é essa que a próstata produz? A próstata, ela produz uma secreção alcalina. Eu já falei para vocês como funciona o pH do corpo humano, né? O pH do corpo humano, ele funciona da seguinte forma. Ele tem o pH que é ácido, o pH que é básico e o pH que é alcalino. O pH ácido, ele é abaixo de 7. O pH 7, ele é o pH neutro. E acima de 7 é o pH alcalino. Então, essa substância que a próstata produz, essa secreção que a próstata produz, é uma secreção alcalina. Vocês já vão entender para que ela serve. Essa substância alcalina produzida pela próstata, ela vai compor cerca de 30 a 35% do sêmen. Exatamente. Aquela ejaculação do homem não é só espermatozoide. Na verdade, dentro da ejaculação só vai ter de 2 a 5% de espermatozoide.
Então vamos lá. Para que serve essa substância alcalina que é excretada, né, pela próstata? Essa substância, elas servem para dar uma proteção, digamos assim, para dar uma motilidade para o espermatozoide. Durante o processo de relação sexual, né, eu já falei para vocês que a vagina ela é muito ácida, ela tem uma acidez. Ela é um órgão, né, que é ácido. Ela possui o ácido lático para fazer a proteção contra micro-organismos, vírus, bactérias, protozoários. Então a vagina ela é ácida. Bacana. E aí, o que vai acontecer? Junto com a ejaculação, na verdade, dentro da ejaculação, a secreção prostática, ela tem a função de neutralizar a acidez vaginal e assim fazendo com que alguns espermatozoides consigam ficar vivos para que faça o processo de fecundação, tá? No óvulo que está lá na tuba uterina da mulher esperando para ser fecundado. Já que a vagina ela é ácida, então a próstata ela tem qual objetivo? Produzir um líquido alcalino para quebrar a acidez vaginal, para que alguns espermatozoides continuem, né, vivos para que ocorra a fecundação. Tá? O pênis ele é um órgão que contém um canal, que é a uretra, pela qual passa a urina e por onde passa também os espermatozoides, que são fabricados, né, que são produzidos no testículo. Diferentemente da mulher, o homem ele usa a uretra como uma estrutura do sistema reprodutor masculino, mas também ele usa a uretra como uma estrutura do sistema excretor urinário, porque é pela mesma via que o homem consegue urinar, né? E ele consegue também estar excretando a ejaculação, diferentemente da mulher, né? A mulher ela tem uma via específica, tá bom? Para o processo de excreção da urina, né? O homem não. O homem essa via, ela é tanto uma via reprodutora como uma via excretora, sistema urinário. Ele é formado por tecido esponjoso, né, que quando se enche de sangue, o pênis endurece. Gente, já ouvi alunos perguntando se o pênis era um osso que saía do homem. Não, o pênis não é um osso que sai do homem. O pênis ele possui um tecido que é cavernoso, que é o corpo cavernoso, que a gente chama, e possui um tecido esponjoso. Vai chegar na parte do pênis e a gente vai entender como funciona a anatomia do pênis. Legal. Glândulas seminais. As glândulas seminais é um par de glândula, né? Que essa glândula ela vai fornecer duas coisas para a ejaculação, né? Essa glândula ela vai fornecer duas substâncias que vão também compor a ejaculação. Uma substância é açúcar, frutose, tá? Açúcar. E a outra substância é fibrinogênio. E vocês já vão entender como essas substâncias vão agir no espermatozoide, tá? Então vamos lá. 60% da ejaculação é composto por essas duas substâncias, tá bom? Agora eu não sei exatamente quanto de frutose e quanto de fibrinogênio, mas 60% da secreção das glândulas seminais vão compor a ejaculação, tá bom? Então vamos lá, professor, para que a ejaculação tem açúcar, frutose? É doce? Não sei, mas tenho certeza que na ejaculação tem frutose. Essa frutose ela serve para nutrir o espermatozoide. Vocês lembram que o espermatozoide ele não tem um flagelo, né? É como se fosse um girininho, ele possui um flagelo. Então, a frutose vai dar nutrientes para esse espermatozoide, vai dar força para esse espermatozoide para que ele consiga bater o flagelo dele com uma eficácia maior, tá? Mas, professor, e o fibrinogênio? O fibrinogênio
ele faz com que a ejaculação coagule, tenha uma aglutinação, né? Durante a relação sexual, o que vai acontecer? Mentaliza uma relação sexual. O que vai acontecer? Está ocorrendo a penetração, né, do pênis no canal vaginal, e aí o homem ele vai excretar a ejaculação. Quando o homem excreta a ejaculação, né, o intuito do fibrinogênio é fazer com que a ejaculação ela coagule, ela se acople no colo uterino, né? A ejaculação ela gruda, né? Vai grudar no colo uterino para facilitar que exista a inserção do espermatozoide, né, do canal vaginal para a cavidade uterina, né? E aí o que acontece? A ejaculação grudou no canal vaginal, mais especificamente grudou ali no colo uterino. O que vai acontecer? Normalmente, a média é cerca de 10 minutos para existir para a ejaculação se dissipar, para ela começar a virar líquida. Perdão, gente. É questão de 10 minutos. Em alguns homens pode demorar 20 minutos. Mas, vamos lá. Ejaculou, grudou, demorou 10 minutos, né, para começar aquela ejaculação ali, começar a se tornar uma substância líquida. Quando essa ejaculação vai ficando líquida, é aí que os espermatozoides vão sair, né, da ejaculação e vão penetrar, tá bom? O fundo do colo uterino, com a função de quê? De fecundar o óvulo que está lá na tuba uterina. Então, o fibrinogênio, ele serve para quê? Para fazer uma coagulação na ejaculação, para facilitar a inserção do espermatozoide na cavidade uterina. A frutose, ela serve para fortalecer, ela serve para nutrir, para dar mais motilidade para esse espermatozoide chegar e fecundar o óvulo que vai estar ali na tuba uterina só esperando para ser fecundado. E aqui tem os ductos ou dutos deferentes, tá? Gente, não é diferente, são deferentes. Se liguem nisso, tá? Alguns alunos já botaram na prova, é diferente, mas não são. Vamos lá. Para que servem esses ductos deferentes? Vamos lá na imagem para que vocês entendam bem legal. Aqui, vocês estão observando o testículo. É aqui no testículo que existem algumas células seminíferas e é aqui no testículo onde vai ser produzido os espermatozoides. Bacana. Em cima do testículo, vocês estão vendo uma estrutura, né, que eu estou aqui botando o cursor do meu mouse. Essa estrutura aqui se chama epidídimo. Depois que os espermatozoides eles são produzidos pelo testículo, eles vão para o epidídimo. E no epidídimo, eles vão sofrer um processo de diferenciação. Quer dizer o seguinte, no epidídimo eles vão ficar maduros, né? Já em algumas pesquisas, a gente pôde observar que, na verdade, existe uma grande quantidade de espermatozoide nesse ducto deferente aqui, bem aqui no finalzinho do ducto deferente, tá? Uma coisa bacana que deve ser falado. Os espermatozoides, eles ficam até cerca de 45 dias no epidídimo, caso o homem não ejacule, caso ele não se masturbe ou caso ele não tenha uma relação sexual. Ele pode ficar até 45 dias. Mas, professor, e aí, se passar de 45 dias, vai atrofiar, vai dar dor no testículo? Não existe nada disso. Passou de 45 dias, o próprio organismo vai reabsorver esses espermatozoides e vão produzir novos espermatozoides. Então, o ducto deferente é o ducto que faz o transporte do espermatozoide, né, até a vesícula seminal. Quando chega aqui na vesícula seminal, esse ducto deferente ele vai passar a ser chamado de ducto espermático, né, ou duto espermático, né? E aqui na vesícula seminal, o espermatozoide ele vai ser composto de
frutose e fibrinogênio, que foi o que a gente viu lá atrás. Então vamos lá. Se eu disse para vocês que o espermatozoide ele só compõe de 2 a 5% da ejaculação, então vamos somar 5% de espermatozoide. Imagine que seja 5%. Pode ser menos ou pode ser um pouquinho mais. Mas tá, 5%. Aí quando chega na vesícula seminal, a gente vai acrescentar frutose e fibrinogênio. Aí já dá mais 60%. Então vai ser 65%. E aí chegou aqui, né? Passou pela vesícula seminal, ela forneceu frutose, fibrinogênio, tá de boa, 5% de espermatozoide, ele tá tranquilo. E aí vai chegar aonde? Cadê? Aqui, ó, no meu mouse aqui, presta atenção no meu mouse. Vai chegar aqui na próstata, uma glândula chamada próstata. Professor, o senhor disse que a próstata ela vai produzir uma substância alcalina, que essa substância alcalina vai neutralizar o ácido lático da vagina. Exatamente. E essa substância alcalina é cerca de 30%, correto? Então, 65% com mais 30% vai dar 95%. Ué, professor, mas aí vai faltar 5%. Não vai? Vai faltar 5% para a gente fazer 100%. Né? 5% vai ser produzido por uma glândula chamada glândula bulbo-uretral. Né? Cerca de 5%. Na verdade, é um pouquinho menos, né? já que a próstata ela pode produzir de 30% a 35%. Mas essa glândula bulbo-uretral, ela produz sim uma substância que ela serve para lubrificação da glande, que é a cabeça do pênis, e essa substância também produzida pela glândula bulbo-uretral, ela serve para fazer uma limpeza da uretra, para quando for ocorrer o ato sexual, não tenha resquícios de urina na vagina da mulher. E aí é composto 100% da ejaculação. Tá? Vamos voltar lá. Paramos em ductos deferentes. E aqui são os ductos deferentes. Tá? São 2 pares de ductos diferentes. É um ducto para cada testículo. E é assim que funciona. Aqui nós vamos falar sobre o escroto. O escroto é um saco, né, de pele que ele tem uma função muito bacana, muito bacana. Se vocês imaginarem para que serve o escroto, vocês não vão acreditar. Vocês que têm namorado, já são casadas, não sei se vocês já perceberam, mas quando está muito calor, o escroto do marido ou do namorado de vocês, ele fica todo grandão, né, todo largadão, vai lá embaixo, não é verdade? Então, e quando tá frio, né, tá friozinho, né, o escroto ele fica todo, né, encolhidinho, todo amoadinho. Então, para que o escroto, o saco escrotal, ele faz esse processo? O saco escrotal ele tem o objetivo de manutenção da temperatura do testículo. Não sei se vocês lembram, mas há muitos anos atrás estava na moda aqui a moda era o seguinte: os homens estavam usando calça de couro, usava calça de couro. E aí o que aconteceu? Existiu uma grande taxa de infertilidade durante essa época que os homens estavam usando essas calças de couro. E aí, passando-se um tempo, eles foram descobrir que a calça de couro ela fazia um sol muito quente, eles usavam essas calças, negócio de vaquejada, esse pessoal aí. Aí o que eles faziam? Ficavam usando essa calça o tempo todo. E aí eles elevavam a temperatura testicular, né? E aí o que acontecia? Os espermatozoides acabavam morrendo, porque existe uma temperatura específica, né, para ser produzido os espermatozoides. Normalmente é 2 graus ou 3 graus abaixo da temperatura do nosso corpo, né? Isso quer dizer o seguinte: nossa temperatura corporal fisiológica é de 36, né? 36,5, tudo bem, até aí tá show. Então, a temperatura testicular tem que ser de 34,5, né? 35,5, 34,5, 35, né? É o ideal. Mas pode ser 35,5 também, não tem problema. Mas esse é o ideal. E aí o que acontece? A calça de couro ficava esquentando e aumentava a infertilidade.
Então, vocês podem fazer o teste. Quando tiver muito calor, fala assim, amor, deixa eu ver o seu escrotal aí, você vai perceber que vai estar lá embaixo, né? Quando tiver friozinho, vai lá, dá uma checada, vocês vão, é sério, é verdade, vocês vão perceber que ele está mais encolhidinho. Então, o saco escrotal, ele tem essa função, né? Ele tem esse objetivo. Quando a criança, né, o feto, ele vai se desenvolvendo, vai desenvolvendo o sistema reprodutor dele, o testículo ele fica aqui, ó, onde está meu mouse, onde eu estou fazendo uma bolinha, ele fica aqui. E aí ele desce quando o sexo é mais